Bom, vamos lá agora falar sobre NR20, segurança e saúde no trabalho com líquidos inflamáveis e combustíveis. Esse já é um pouco intermediário, tá? Eu não peguei o básico. Por quê? Porque é uma empresa grande, Petrobras, né? A refinaria lá é muito grande. Então é melhor já ir direto para um pouco mais avançado. Qual que é o objetivo desse curso? O principal objetivo do curso da NR20 é Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, é estabelecer requisito mínimo para uma gestão de segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidente proveniente das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis, cumprindo o disposto da NR20 do Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui está falando sobre o público-alvo, não tem contato direto com o processo de processamento ou realiza atividades de manutenção e inspeção, que não é nosso caso, mas como a gente vai estar no meio de um ambiente que tem muito produto químico dessa espécie, é necessário a gente ter os conhecimentos caso aconteça algum incidente. Aqui está o conteúdo programático, não vou ler, que vocês estão vendo aí, eu já enviei também o link para vocês, se vocês quiserem. Tem como vocês acessarem esse equipamento aqui, esse material. O que teve de alteração? Antiga NR falava sobre segurança baseada em distâncias, tabelas, não tinha o caráter de sistema de gestão, ineficaz na prevenção de acidente com inflamáveis e combustíveis, critérios para a classificação de inflamáveis desatualizados, não abrangia todos os gases inflamáveis, somente GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha. E a nova NR? Tem o foco na gestão sistêmica, abrange o ciclo de vida de uma instalação e incorpora normas internacionais como a NFPA. Elementos da nova NR20: projeto de instalação, gerenciamento e modificações, segurança na construção e de montagens, segurança operacional, manutenção e inspeção de instalações, sistema de planejamento de paradas e manutenção, inspeção em segurança e saúde no ambiente de trabalho, AR, que é análise de risco, capacitação dos trabalhadores, prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões ou emissão fugitivas, controle de fontes de ignição, plano de resposta à emergência da instalação, comunicação de ocorrência, no caso uma sistemática de investigação e análise de acidente, pós-acidente, contratadas, desativação da instalação e prontuário de instalação. O item 20.1 da NR20 fala sobre a norma. A NR estabelece requisitos mínimos para a gestão e segurança e saúde no trabalho contra fatores de risco de acidente proveniente das atividades, como a gente já viu. E o meio que a gente vai estar tem muito desse tipo de produto químico inflamável. A NR20 não se aplica a plataformas de instalação de apoio empregadas com finalidade de exploração e produção de petróleo e gás de subsolo marinho, conforme definido no anexo 2 da norma regulamentadora 30, portaria CIT, etc., as edificações residenciais unifamiliares. Também não, que é isso aqui, ó, para prédios. Líquidos inflamáveis. São líquidos que possuem ponto de fulgor abaixo de 60 graus Celsius. Gases inflamáveis. Gases que se inflamam com o ar a 20 graus Celsius e a uma pressão padrão de 101,3 kPa. Líquidos combustíveis. São líquidos com ponto de fulgor acima de 60 graus Celsius e abaixo de 93 graus Celsius. Então temos aqui o tipo de combustível, não é necessário decorar, tá? Mas é importante saber o tipo de combustível, o ponto de fulgor e a autoignição. O que é ponto de fulgor? É a menor temperatura elevada que um tipo de produto desprende gases suficientes para assim iniciar uma chama. E a autoignição é a temperatura mais elevada que tem, que esse produto pega fogo sem ter necessidade de uma fonte externa de calor. Por exemplo, sem você ter que acender um isqueiro ou alguma coisa do tipo, ou gerar uma faísca. Já é suficiente para pegar fogo.
Então o etanol, por exemplo, a 70%, que a gente conhece bastante, o ponto de fogo dele vai de 16,6 graus Celsius a 363 graus Celsius, que é a autoignição dele. Quando ele chega nessa temperatura, em um ambiente externo, ele pega fogo sozinho. A gasolina, menos 43 graus Celsius, menos 45 graus Fahrenheit no caso. E a autoignição, 246 graus Celsius. Então vocês estão vendo que é bem elevado, porém, todo cuidado é pouco, né? Classe de substância segundo a National Fire Protection Association, que é a NFPA que eu citei anteriormente, dos Estados Unidos. Primeira classe abaixo de 4 graus Celsius, éter gasolina. Segunda classe, entre 4 graus Celsius e 21, álcool etílico e tolu. Terceiro grau de classe, entre 21 graus Celsius e 93 graus Celsius, querosene e alguns óleos, que aí é uma temperatura um pouco mais elevada para poder pegar fogo. Líquido combustível, segunda classe, já não tem nem a primeira, já pula. Entre 37,7 de 60, ácido acético glacial, ácido fórmico. Terceira classe, entre 60 graus Celsius e 93 graus Celsius. Nitrobenzeno e benzaldeído. Classificação das instalações, líquido inflamável, que é o tipo 3. Já vocês vão entender isso aí. Para efeito da norma, as instalações são divididas em classes conforme tabela 1 do item 2, 20.4. Classe 1, classe 2, classe 3. E está aqui explicado tudo certinho. Isso aqui é mais técnico, não tem necessidade de passar. Classe 1, classe 2, classe 3, para melhor explicação. Onde a gente vai estar atuando é mais ou menos próximo da classe 3. Exceções à classificação: pequena quantidade ou armazenamento lacrado até 20 litros. Até 20 litros não tem problema. A atividade tem prioridade sobre a capacidade de armazenamento, enquadrando-se em duas classes distintas, utilizar a classe de maior gradação. Então, se ela é classe 1 e classe 2, vamos trabalhá-la como se fosse classe 2. Dois tipos de instalações que constituem exceções e estão definidos no anexo 1. Classificação das instalações. Classe 1, quanto à atividade, posto e serviço com inflamáveis. Classe 2, quanto à capacidade de armazenamento, de forma permanente ou transitória. Gases inflamáveis de 2 toneladas até 60 toneladas, no caso um caminhão-pipa. Líquidos inflamáveis e ou combustíveis de 10 metros cúbicos até 5.000 metros cúbicos. Classe 2, quanto à atividade, engarrafadoras de gases inflamáveis, atividade de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e ou combustíveis. No caso de Paulínia, por baixo da cidade de Paulínia, passa esses dutoviários, tá? Passa esses tubos que transferem de um lado para o outro esses líquidos. Quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória, gases inflamáveis acima de 60 toneladas e até 600 toneladas. Líquidos inflamáveis e ou combustíveis acima de 5.000 metros cúbicos até 50.000 metros cúbicos. É um detalhe importante falar que se acontecer uma explosão de grande proporção por um problema técnico interno na refinaria de Paulínia, praticamente a cidade inteira vai para o ar, porque tem muitos dutos internos na cidade de Paulínia. Toda cidade que contém uma refinaria da Petrobras tem esse mesmo risco. Classe 3, quanto à atividade, refinarias, unidades de processamento de gás natural, plantas petroquímicas, usinas de fabricação de etanol ou de fabricação de álcool, quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente ou transitória. Um detalhe, em Paulínia também tem, no lado oposto à Replan, usina de fabricação de etanol e de açúcar. As atividades têm prioridade sobre a capacidade de armazenamento. Quando a capacidade de armazenamento se enquadra em classes distintas, por armazenar gás inflamável, líquido inflamável ou combustível, deve-se utilizar a classe de maior graduação, como já foi dito. Essa ANR estabelece dois tipos de instalações que constituem exceções e estão definidas no anexo 1, não devendo ser aplicadas à tabela 1, do item 20.4.2.
Quais são as características, as propriedades e os perigos e riscos dos inflamáveis? Características. São classificados como inflamáveis ou substâncias inflamáveis toda e qualquer substância que se enquadra nas seguintes características: substâncias que ao ar e à temperatura ambiente possam se aquecer e acabar por incendiar, sem fonte de aquecimento ativa. Como eu falei, sem precisar de uma fonte externa de calor diretamente ligado àquela fonte. Por exemplo, eu não preciso acender um isqueiro próximo da gasolina para que ela pegue fogo quando ela estiver na temperatura ideal de ignição. Sólidos que possam entrar em combustão através de centelhas ou atuações ligeiras de fonte de ignição e que continuam a queimar ao formar braseiro por si próprio, que chamamos aqui então de reação em cadeia. Ele continua soltando gases em temperatura ambiente por si só, mantendo a chama acesa. Não é como, por exemplo, uma madeira, que a gente inicia a chama embaixo da madeira e retira aquela chama que a gente iniciou, por exemplo, com um isqueiro, e ele não continua pegando fogo, porque a madeira demora para soltar os gases, para desprender os gases, para assim iniciar uma chama. Tem que ficar uma determinada quantidade de tempo com a chama em cima daquele produto para que ele consiga entrar nessa queima contínua, que é a reação em cadeia. Inclusive, o extintor de PQS, tipo BC ou tipo ABC, que é monofosfato de amônia, eles agem por abafamento e também por quebra da reação em cadeia. Continuando, líquidos que possam que possuam baixa temperatura de combustão entre 4 e 21 graus Celsius, que não é difícil de alcançar aqui no Brasil, né? Substâncias que em contato com água ou umidade do ar possam produzir gases altamente inflamáveis, por exemplo, acetona, etanol. Para quem não sabe, quando cai, se você costuma abastecer o seu carro, o seu veículo com álcool, e o frentista por um descuido derrama o álcool pela pintura ali do seu veículo, e ele vem com um galão de água e joga a água ali, ele está danificando aquela pintura, porque o álcool em contato com a água aquece. Dessa forma, destrói mais rapidamente a pintura do seu veículo. Então, quando isso acontecer, peça somente para que o frentista enxugue o que ficou ali de derramamento, tá? E depois de um tempo você consegue lavar. Se você fizer a lavagem na hora, você vai aquecer o álcool que derramou ali e assim danificando mais rapidamente a sua pintura. Temos também um outro equipamento aqui, uma outra substância que pode ser colocada aqui, que é a pedra de carbureto. A pedra de carbureto, somente com a umidade relativa do ar, já é possível aquecê-la. Imagina em contato com a água diretamente. Gás, substância que em condições normais de temperatura e pressão de 25 graus Celsius a 760 estão em estado gasoso. Gás combustível é o gás que queima a qualquer temperatura. Vapor é a fase gasosa de uma substância que a 25 graus Celsius é líquida ou sólida. Vapores de água, gasolina, etc. Quando você abastece o seu veículo também, você pode observar aquele vapor que sai de dentro do tanque do seu veículo. É desse vapor que a gente está falando. Líquido combustível, qualquer líquido que tenha ponto de fulgor igual ou superior a 60 graus Celsius e inferior a 93 graus Celsius. A gente já viu que existem 3 tipos de pontos: ponto de fulgor, ponto de combustão e o ponto de ignição. Tá? Aqui a gente não fala nem o ponto de combustão, a gente já fala o ponto de fulgor e o ponto de ignição, que são os piores. O de combustão demora mais ainda do que o de fulgor, mas o de fulgor e o de ignição são os primordiais, que são os mais que tem que ter um pouco mais de cuidado. Líquidos inflamáveis. Qualquer líquido que tenha ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius queima a temperatura ambiente e qualquer foco de ignição pode acendê-lo, já que sua temperatura de combustão é baixa, por exemplo, a gasolina, o álcool etílico, entre outros. Sólidos combustíveis. Necessitam ser aquecidos até emitir os vapores. Lembra que eu falei da madeira? Você tem que aquecer a madeira ali, ficar com o isqueiro embaixo dela por um determinado tempo, até ela começar a emitir os vapores para destilação, e geralmente a sua temperatura de combustão situa-se acima dos 100 graus Celsius.
Sólidos pulverizados, partículas em suspensão no ar que se comportam como gases inflamáveis, podendo provocar explosões. Gás liquefeito de petróleo, GLP, que é o gás de cozinha, é composto por gases incolores, propano e butano. É incolor e sem cheiro, tá? Tem odor característico devido à presença de mercaptana, que é um perfume que lá dentro é colocado dentro do propano e do butano. De uma forma geral, o GLP é considerado um asfixiante simples, embora o butano puro tenha os limites de tolerância de 470 ppm e grau de insalubridade médio. Qual a diferença entre GLP e GNV? Antes de passar para essa pergunta, para essa resposta, quer dizer, vamos falar aqui sobre a asfixiação. Nesse caso aqui, se você chega dentro da sua casa e vazou muito gás, o seu gás é aquele gás de rua que vaza bastante gás quando vaza, né? Ao adentrar no ambiente, se você fechar a porta e continuar lá dentro, você não vai morrer porque o gás faz mal para o seu pulmão ou alguma coisa do tipo. O gás GLP, propano e butano juntos, ele tira o oxigênio, ele é como se ele comesse o oxigênio. Então ele toma o lugar do oxigênio dentro do ambiente que ele tiver. Se você está sem oxigênio, abaixo de 21% de oxigênio, mentira. Se você está abaixo de 13% de oxigênio em um ambiente, você vai ficar sem oxigenação e vai acabar morrendo por asfixia, tá? Então GLP, na maioria das vezes, mata por asfixia. Então vamos lá, qual a diferença de GLP para GNV, que é gás natural veicular? Nunca confundir o GLP com GNV, gás natural veicular. A confusão entre GLP e GNV tem ocasionado diversos acidentes. O GLP é um gás liquefeito armazenado em cilindros de baixa pressão, de 5 a 8 atm, enquanto o GNV é um gás permanente à base de metano comprimido, apenas em fase gasosa, a pressão elevada, em torno de 200 a 220 atm. Devido a essas diferenças, os cilindros de GLP não são capazes de suportar o enchimento de GNV em altas pressões, o que fatalmente resultará na explosão do cilindro de GLP com possibilidade real de lesão grave à morte. Tá? Então não pode pegar esse gás aqui veicular e colocar naquele botijão P13 que a gente fala, que é aquele botijão de cozinha. Ficha de informação de sequência de produtos químicos da FISPIC. É uma ficha, existe um aplicativo que eu até indico para quem é motorista e trabalha na área de produtos químicos, que baixar o aplicativo chamado Abequim, que é um livro que fala sobre todos os códigos que você vê naqueles caminhões de transporte de produtos químicos. Lá tem um número da ONU, são compostos por 4 dígitos. Geralmente em cima tem 1, 2 ou 3 e embaixo tem esses 4 na mesma plaquinha. Provavelmente aqui vai ter um modelo. Esse número de baixo é o da FISPIC, que mostra qual que é o tipo de produto, quem fabricou, CNPJ, onde foi fabricado, a identificação de perigo, como combater aquele tipo de produto, qual a distância que você pode chegar daquele produto quando derramado. Tem todas as informações dentro desse aplicativo. Então eu indico para todos que vão dirigir lá dentro ter esse aplicativo, para que Deus nos livre que se um dia derrame algum tipo de material, você consiga visualizar de longe a placa, pesquisar sobre o produto antes de chegar próximo daquele ambiente, caso você tenha que ultrapassar aquele caminhão ou algo do tipo. Perigos e riscos, substâncias inflamáveis e combustíveis. Queimam com facilidade, podem produzir atmosferas explosivas em locais com deficiência de ventilação. Um derrame de líquido inflamável pode gerar um incêndio que irá se movimentar, acompanhando o desnível existente no piso. Incêndio em líquidos normalmente são mais difíceis de serem combatidos do que em materiais sólidos, visto que é necessário extinguir o fogo toda a superfície atingida, e como a gente já viu aqui ele falando que ele está se movimentando. Então, se é numa descida, você tem que correr contra o tempo, porque onde ele vai atingindo, o fogo vai pegando. A projeção violenta do agente extintor sobre o líquido inflamado pode provocar respingos
ou seu transbordamento, cuja consequência pode ser a propagação do incêndio, piorando a situação. Ou seja, se você não sabe utilizar o extintor de incêndio, não utilize. Porque se você pega um extintor de um micro-ônibus, que é de 6 ou 10 quilos de material, que tem uma pressão elevada dentro dele, e joga um jato diretamente no líquido inflamável, você vai provocar o respingo em algum lugar e até mesmo em você, que é em formato de onda, piorando a situação. Então, se você não tem treinamento específico para isso, não utilize. Pelo menos distribua o extintor para alguém que saiba, para algum brigadista. Ou faça o curso de brigada de emergência. Em caso de gases, quando não é possível cortar o suprimento, o vazamento seguirá gerando maiores volumes de mistura inflamável que fatalmente encontrará uma fonte de ignição em sua proximidade, provocando uma explosão. No caso do gás, ele é mais pesado que o ar, então ele vai para o chão. Então, se aqui é o asfalto e aqui tem uma válvula, essa válvula vai soltar o gás e o gás vai fazer isso, ó, vai lá para o chão e ele começa a andar pelo chão, começa a correr pelo chão. Então, na hora que ele encontrar uma fonte de ignição, um cabo terra, alguma coisa do tipo, ele pode acontecer a explosão. Perigos e riscos. Todas as informações quanto aos perigos e riscos constam nas respectivas fichas de informação de segurança do produto químico FISPIC, como eu já expliquei. Gasolina comum, toxicidade aguda, produto não classificado como tóxico, agudo por via oral, pode causar náuseas e vômitos, se ingerido. Corrosão ou irritação à pele, provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Lesões oculares graves, irritações ocular, provoca irritação aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. O contato repetido dos olhos pode causar conjuntivite crônica ou química. Sensibilização respiratória ou a pele pode ser absorvido pela pele e causar dermatite crônica após contato prolongado. Não é esperado que provoque sensibilização respiratória. Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, espirros e falta de ar. Pode provocar sonolência, vertigem e dor de cabeça. Quem já teve que pegar um cano, uma mangueira e sugar o combustível para poder passar para o tanque, aquele método antigo que o povo mais antigo fazia de transferência de combustível, sofria muito com isso aqui, porque engolia, caía na boca, ficava com falta de ar, passava mal. A aspiração para os pulmões pode resultar em pneumonite química e morte na certa. Perigos e riscos. Eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis. Tanque de carga, isso aqui para quem vê aqueles caminhões-pipas carregando combustível, ele não é cheio, tá, até a boca, ele tem uma limitação por causa do vapor que ocupa uma parte do tanque. Isso aqui tá errado, ó, tem que usar máscara. Acho que isso aqui é até a máscara pendurada, porém não tá no lugar certo, que é tampando aqui o nariz e a boca. E um óculos de segurança, aquele óculos de EPI, lembra do EPI? É para proteção dele mesmo. Isso aqui é mais técnico, não tem necessidade. Controle coletivo e individual. Esse controle coletivo, principalmente o coletivo, eu acho importante vocês focarem bastante, por questão de sinalização. Olha aqui essa sinalização aqui, ó, toda amarela. Tem placa, tem cone, tem a fita zebrada, mostrando que aqui existe uma boca aberta, que há risco de queda e produto químico vazando. Ó, chuveiro automático chamado sprinkler, que quando essa bula vermelha, se eu não me engano, a vermelha é 75 graus Celsius. Quando pega fogo e essa temperatura aqui se aquece a 75 graus Celsius, essa ampola estoura, abrindo passagem para a água cair, e o formato do chuveirinho vai fazer a distribuição da água pelo local. Por isso que são vários desses dentro da empresa. Como a gente já fez o curso de EPI e EPC, que é EPC é equipamento de produção coletiva, que a gente já viu lá atrás, não tem necessidade de falar tanto disso aqui. Eliminar o risco, aplicar EPC. Risco ainda existente, aplicar então o EPI. Além do EPC, tem que ter o EPI. Prestem atenção durante as ruas e os ambientes dentro da empresa,
que onde tiver essa placa, para você adentrar aquele ambiente, você tem que utilizar os EPIs citados na placa. Por exemplo, capacete, luva, óculos, protetor auricular e botina. Então, para você entrar dentro dessa sala aqui, você teria que usar todos esses equipamentos de proteção individual. Isso aqui está falando sobre fonte de ignição. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, não tem necessidade de ver tanto isso. A gente não vai ter equipamento que gera faísca. O uso do celular não é restrito, não é proibido, porque isso era uma técnica utilizada antiga, que os aparelhos eram aqueles enormes que emitiam radiação e eles geralmente geravam faíscas suficientes para pegar fogo em um combustível. Então, no posto de combustível, por uma prática preventiva, ainda existe as placas falando que é proibido o uso do celular enquanto está abastecendo. Mas isso aí já é antigo, já passou. Brasa de cigarro com combustível líquido inflamável, gasoso inflamável é um perigo. Já em produto sólido inflamável em temperaturas elevadas, por exemplo a madeira, já não é tão perigoso assim. Olha lá, pode alcançar temperaturas em torno de 1000 graus Celsius, a brasa do cigarro. Quem costuma fumar aí, eu espero que ninguém de vocês fume, vai passar um pouquinho de dificuldade, que não vai poder fumar dentro da empresa. Fonte de ignição. Compressão adiabática. Toda vez que um gás ou vapor é comprimido em um sistema fechado, ocorre um aquecimento natural. Quando esta compressão acontece de forma muito rápida, dependendo da diferença entre a pressão inicial e a final, e o calor não sendo trocado devidamente entre os sistemas envolvidos, ocorre o que chamamos tecnicamente de compressão adiabática. Essa compressão pode gerar picos de temperaturas que podem chegar, dependendo da substância envolvida, a mais de 1000 graus Celsius. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o oxigênio puro é comprimido, rapidamente passando de 1 atm para 200 atm, em uma tubulação ou outro sistema sem a presença de um regulador de pressão. No caso da área de incêndio, a gente chama isso de black draft. Chama direta é a fonte de energia mais fácil de ser identificada. Algumas chamas oxocombustíveis, por exemplo, podem atingir temperaturas variando de 1800 graus Celsius, hidrogênio ou GLP com oxigênio, a 3100 graus Celsius, acetileno e oxigênio, que é no caso de aquele equipamento de solda. Misturas perigosas. Sempre que possível, deverá ser evitado qualquer mistura acidental de líquido inflamável. Não tem necessidade de a gente saber disso aqui. A gente não vai mexer com o tipo de material, mas a gente sabe que misturar é perigoso. Ponto. Tem uma placa em russo aqui, ó. Tinha visto isso. Tá falando sobre o aterramento. Números de emergência importantes para a gente. Polícia Militar, 190, eles podem nos orientar quando acontecer algum tipo de incidência e a gente não saber para onde ligar. Ambulância para casos clínicos, doenças, desmaios, mal súbitos, 192, que é o SAMU. Para acidentes com batidas, envolvimento de líquidos perigosos, derramamento na pista, qualquer tipo desse tipo de incidente, Corpo de Bombeiro, que é o 193. Não mandei você sair. Defesa Civil 199, também para incidentes em geral, tá? De catástrofes naturais. E o CETESB, que é emergência ambiental, temos aqui o número fixo, que também pode ter espalhado por toda a empresa. Provavelmente na integração eles vão falar sobre o ponto fixo da empresa, os pontos fixos que a gente deve ir para poder se encontrar, que eles chamam de ponto de encontro dentro da empresa. É o ponto onde todos os funcionários vão quando acontece algum tipo de acidente. E tem que prestar atenção na hora
do tipo de sirene que for tocada. E vai ser explicado na integração os tipos de sirene que eles têm e quando eles fazem testes, porque é obrigatório fazer testes durante as semanas. Bom, sobre a parte de NR20 que a gente deve saber é sobre isso. É EPC, que é o uso de produção coletivo, equipamento de produção coletivo. EPI, porque a gente também deve utilizar quando tiver uma situação dessa, que a gente não vai estar, porque somos motoristas. Tem também a questão de saber o que fazer quando vê um produto líquido, inflamável ou gasoso vazando, que é a retirada imediata daquele ambiente para evitar maiores danos, né, à sua própria saúde, dentre outros.